paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de partilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar a respeito da fé. Para isso, nós vamos usar aqui um texto bíblico que se encontra em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz assim: A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, mas pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou em sua veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se para o meio da multidão e perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Olha que exemplo de fé. Aquela mulher, ela tinha uma enfermidade há 12 anos. E há 12 anos ela lutava contra aquilo. A Bíblia diz que ela padeceu com muitos médicos porque ela tentou de todas as formas, gastou todos os seus recursos e nada deu certo. Pelo contrário, as coisas pioravam. Só que aquela mulher, ela não desistiu. Ela tinha ainda a esperança e quando ela ouviu falar que Jesus passaria por ali, ela nem pensou duas vezes. Ela falou: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela determinou para a vida dela: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E o que levou ela a ter essa certeza? Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres, das maravilhas, dos prodígios que Jesus fazia e faz ainda hoje. Então ela saiu da sua casa decidida a ser curada. Ela não se preocupou com a multidão, porque Jesus ele era cercado da multidão, tanto que quando ele pergunta: quem tocou em minhas vestes, os discípulos falam: Senhor, grande é a multidão. E o Senhor pergunta quem tocou, como se fosse impossível para Jesus saber quem tinha tocado. Só que Jesus falou: não, alguém me tocou diferente. Porque tinha muitas pessoas querendo ser curadas, mas Jesus sentiu algo diferente, porque aquela mulher, ela venceu muitas barreiras para chegar até ele. E Jesus, ele sabe quais são as barreiras que nós estamos enfrentando, mas nós não desistimos. Muitas vezes a gente tenta resolver determinada situação com todos os nossos recursos, com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento mas não conseguimos. Mas quando nós decidimos chegar até Jesus com a convicção de que Ele pode resolver aquilo que nós não conseguimos, quando a gente reconhece: olha, nada do que eu tenho, nada do que eu sei, nada do que eu faço pode resolver a minha situação. Ela chegou a essa conclusão porque ela tentou de tudo. Mas Jesus, ele tem todo o poder para fazer aquilo que para mim é impossível. E é isso que Jesus quer que a gente aprenda hoje. Que independente de quantas vezes você se frustrou, colocando as suas expectativas, os seus recursos, as suas forças em alguém que disse que poderia te ajudar e não conseguiu, ele está falando: coloca em mim toda essa confiança que você vai receber o milagre. Fé é isso. Fé não tem explicação. Eu não estou aqui falando para você algo que eu suponho, mas a gente tem base, isso é o que está na Bíblia. E a Bíblia nos ensina em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. E a Bíblia ainda fala mais em Hebreus 11. No versículo 6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, ele se levanta e faz o milagre. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se achega a ele, aquele que se aproxima a ele, creia que ele existe e que ele é galardoador, ele é abençoador, ele ama abençoar aqueles que o buscam, mas é necessário crer. E aí, Deus me fez lembrar de um outro exemplo, que também tem aqui no livro de Marcos, capítulo 10, que fala a respeito da cura de um cego. Aqui, ó. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, onde Jesus estava, tinha multidão. E Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Outro exemplo de fé. Aquele homem era cego, olha a condição dele, cego, mendigo, à beira do caminho. Porém, quando ele ouviu falar que quem estava passando por ali era Jesus, o Nazareno, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele começou a clamar, a multidão repreendeu para que ele se calasse, mas quanto mais o repreendiam para ele se calar, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando Jesus parou, porque a fé, ela faz Jesus parar, faz o céu parar para te abençoar. Porque a fé não é você quando tá tudo bem, é quando você já tentou de tudo, é quando as circunstâncias são contrárias, você olha e não vê saída, mas você acredita. Como disse o salmista, né, no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós colocamos essa confiança que aquilo que a gente precisa é só Deus que pode fazer, ele para, como ele parou para ouvir aquele cego. E aí ele pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. E aí ele fala: a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a enxergar. Então assim, as circunstâncias, as pessoas, nossas decepções, frustrações, tentam minar a nossa fé para que a gente não chegue até ele. Mas hoje eu te convido a esquecer, a deixar de lado tudo isso, se lançar para ele sabendo que ele é a solução. Não importa, eu não sei o que é que tem tentado te calar, que muitas vezes você, deixa isso para lá, não adianta não. Nossa, não vai faltar gente para fazer isso. Mas tenha fé e clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O milagre que eu preciso só o Senhor pode fazer. Como a Bíblia disse, sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós alcançamos muitas coisas em Deus, porque Ele se alegra. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que Ele é abençoador. Então,
Creia, ele existe e ele tem prazer em te abençoar e em me abençoar. Eu sempre falo assim: a gente que acha que quer ser abençoado, Deus tem prazer em abrir o céu e derramar das suas bênçãos nas nossas vidas, mas muitas vezes falta fé. Então, que hoje o Senhor ele aumente a nossa fé para que a gente possa alcançar e viver os grandes milagres que ele tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.